representante da UNITA, Clarice Caputo, seja bem-vindo. O que é que falhou para que a independência fosse proclamada pelos três movimentos e não de forma como aconteceu, em que cada um depois não houve a compreensão entre os três movimentos, a FNLA, a UNITA e o MPLA, e se olharmos para a causa, uma causa igual, todos queriam uma Angola independente, mas na altura da proclamação depois tudo falhou. O que é que aconteceu? Horácio Reis, aconteceram muitas coisas. E muitas delas desde a luta de libertação nacional. E nós sabemos pela história que mesmo durante este período de combate ao colonialismo também houve guerra fratricida entre os três movimentos de libertação que combatiam no interior do país. Eu estive aqui a ouvir o meu mano Celso Malavoloneca, é um prazer voltar a vê-lo. Prazer. Exatamente. Há uma característica do Celso Malavoloneca, que ele sabe tudo de todos. Tanto assim que conhece as matrizes, a matriz de um, do outro, e fala pela UNITA com tanto poder como se ele fosse da UNITA. Grande parte dos meus parentes. Aliás, se me permite, agora lembrou-me, no dia da independência eu estava na missão do Brunjei. Portanto, a minha família... A província da Huila. Da Huila, mas é mais cá para o Huambo do que está aqui na pontinha, exato. Aquilo quase que é a fronteira. É mesmo a fronteira. Então a minha matriz antropológica está ligada à UNITA. Mas o seu cérebro político é do MPLA. O meu cérebro político é do MPLA. É a grande diferença. E há aqui alguns factos que eu gostaria de clarificar. Sobretudo no que diz respeito à gênese da UNITA, quando o Dr. Celso Malavoloneca diz que a gênese política da UNITA é fundamentalmente o Umbundo, e portanto há uma colação intrínseca entre a fundação da UNITA e os Umbundos. Também ele disse que os Umbundos são de facto o maior grupo etnolinguístico. Portanto, tanto o MPLA como a UNITA, em termos de grandes números, têm de contar com os Umbundos. Sim, por causa do peso demográfico dos Umbundos. E provavelmente o facto do Dr. Jonas Malheiro Savimbi ser ovimbundo, isto foi aproveitado pela propaganda política do MPLA para o colar aos ovimbundos, como se ele, ao iniciar o seu combate, tivesse pensado unicamente nos ovimbundos. Eu creio que esta é a forma como os europeus e outros povos olham muitas vezes para os africanos e pensam que as pessoas que iniciam causas, que iniciam como é que é dizer, projetos que reduzem sempre, isto é da tribo, tanto nós não temos, olham para nós, os estrangeiros, como quem não tem capacidade de pensar no todo. Nós somos tão pequenos, temos cérebros tão pequenos que nós só conseguimos pensar no nível da nossa aldeia, o que não é verdade. Tanto o doutor António Agostinho Neto, já quando inicia a luta de libertação, ele já tinha uma visão global. O próprio Holden Roberto, que ele foi influenciado, não sei se é o irmão da mãe ou o irmão do pai, um tio, que era um tio já muito bem posicionado. Barros Necaca. Sim, não era qualquer pessoa. O Sr. Barros Necaca não era qualquer pessoa. Então ele foi influenciado pelas ideias dele. Mas aqui a pergunta é muito simples, e principalmente para a nova geração. O que é que faltou para se criar uma frente única na altura?
Sim. Esses propósitos eram iguais. Eu venho porque essa frente única tinha sido criada. E então, era só para dizer aqui que o Dr. Savimbi, quando reuniu em Brazzaville o primeiro grupo em 1964, a 11 de dezembro, estavam lá pessoas de todas as matrizes. Tinha Chokwe's, tinha Umbundos, tinha Bakongos, portanto a lista está ali para toda a gente ver. Participaram, incluindo o mais velho mulato. Está aqui também muito bem posicionado naquela altura o Tony da Costa Fernandes. Portanto, era um naipe de jovens com que o Dr. Savimbi quis contar para a sua causa, sem colocar neste contexto as questões relacionadas com as questões tribais ou etnolinguísticas. Aliás, em relação ao treino que a UNITA fez na China, isso para dizer que nós continuamos com um pensamento maoísta. Nestas circunstâncias, a pessoa tem que aproveitar as oportunidades. Aliás, o Dr. Savimbi reza a história que falou com os russos. Os russos já estavam alinhados com o MPLA e disseram: bem, se entrares no MPLA, obviamente nós já estamos a ajudar o MPLA. O Dr. Savimbi esteve com Che Guevara. O Dr. Savimbi contactou muitas pessoas, até que foi aconselhado a falar com os chineses para treinar. Ele só precisava de treinar as pessoas, ele precisava de treinar um grupo. As pessoas tinham que ter um treino específico para iniciar aquilo que ele tinha como na cabeça dele, que era a luta, e a luta tinha que ser no interior do país. Portanto, colocar-se dentro de Angola e não sair de Brazzaville ou sair de Kinshasa e fazer alguns tiros, depois voltar ao sítio onde as pessoas estavam. Portanto, ele já havia esta experiência da parte do Dr. Savimbi. Ele precisava de uma outra dinâmica em relação à luta contra o colonialismo português. E ele precisava ter homens treinados. Apareceu a oportunidade da China, ele foi, e acho que foi muito, muito bem sucedido em relação a isso. A pessoa tem que saber aproveitar as oportunidades. Eu queria só pedir um pontinho de ordem. Não, é mesmo só um pontinho de ordem. É só para, não quis de maneira nenhuma nem atacar, nem ridicularizar, nem minimizar. Eu só quis responder à pergunta do Horácio, que nos pediu uma fundamentação histórica do porquê que houve esta divisão. Eu dei a minha visão de académico. Só mesmo isso. Não, de maneira nenhuma quis nem minimizar, não quis nem minimizar, nem ridicularizar, e se passei esta mensagem, aproveito para pedir desculpas, não foi esta a minha intenção. A minha intenção foi tão somente indo buscar a história, tal como eu a entendo e estudei, e obviamente eu não sou dono da verdade, tentar responder em porquê que, sendo o objetivo comum, depois houve esta coisa. Só essa separação. Exatamente. Não, mas deixa para terminar. Era só assim. Portanto, em relação, aliás, passaram um bocadinho pelas vestes. Os congoleses também não usam gravata. Então, não são só os chineses, não é? Nós também aqui em países africanos, as pessoas não usam gravata. E o Dr. Savimbi, o seu pensamento, a matriz dele, para quem com ele conviveu, ouviu muitas das suas dissertações, ele é construtivista, que é da ideia do Jean Piaget e outros pensadores. Aprende aqui, aprende ali e cria o pensamento próprio em relação às circunstâncias próprias do seu país. E ele não era, provavelmente usou o termo bantu, qualquer coisa, mas ele era panafricanista. É muito pela África, pela história da África, pela cultura africana, para que a África possa surgir na globalização com um peso específico daquilo que a África tem. A África tem muita coisa que é especial da África, mas que influencia, obviamente, também outros povos, e nós podemos, neste mundo da aldeia global, chegarmos e dizer nós somos africanos, e como africanos temos esta parte que é extremamente positiva. Nós temos um pensamento filosófico que é extraordinário, e não aqueles que só pensam na aldeia, na aldeola e nas mortes. Agora, sim. Em relação a pergunta que eu coloquei,
Quando os movimentos entraram em 1974, né, houve o 25 de Abril, e aqui uma parte, há escolas que estão a dizer que foi a Revolução dos Escravos, é um erro gravíssimo, foi a Revolução dos Cravos, cravo uma flor. Da rosa. Sim, cravos, a Revolução dos Cravos. Mas há livros nas escolas que estão a falar da Revolução dos Escravos. E o neto da minha irmã que escreveu a Revolução dos Cravos, o professor meteu errado porque é a Revolução dos Escravos. Atenção as pessoas que estão na educação. Aquilo que é passado nas escolas. É verdade, aquilo que é passado nas escolas. Houve um esforço muito grande, e eu quero ressaltar aquilo que eu conheço bem. O Dr. Savimbi e a sua UNITA foram os primeiros a integrarem na sociedade de então, não é? Porque foi 25 de Abril. Em maio já havia contactos de dirigentes da UNITA no interior da então colónia. Mas houve um movimento que foi o encontro do Dr. Savimbi com António Agostinho Neto, o encontro do Dr. Savimbi com Holden Roberto, houve um encontro dos três dirigentes dos Mas esses encontros todos resultaram em fracasso. Depois é o que se viu a 11 de novembro. Ou antes, pelo menos, do 11 de novembro. Resultaram em fracasso porque houve uma parte que não cumpriu. Os acordos de Alvor eram específicos, eram concretos. Independência dia 11 de novembro de 1975, mas depois de uma constituinte que deveria ter-se efetivado com base no governo de transição que já existia, que serviria de plataforma para que houvesse eleições em Angola. Portanto, alguém não cumpriu com estes acordos. Vamos poder